chamados e capacitados. Irmãos, há no meio cristão uma preocupação assim muito grande, até exacerbada, com a formação teológica, não é verdade? Nós vemos que muitos só consideram pessoas como líderes, se forem pastores, evangelistas, missionários, mas todos precisam de um diploma. Se você não tem um diploma pendurado na parede ou uma carteirinha que atesta que você estudou para aquele tempo, para aquela ocupação tipo pastor, evangelista, até mesmo missionário, se você não estudou, não frequentou uma escola, então muitos olham para você e já olham assim de lado. Ei, esse aí não estudou, é autodidata. Será que ele tem a unção? Será que ele tem o chamado de Deus? Mas a pergunta mais importante é, será que o chamado do Senhor está atrelado a um diploma? Será que aqueles que foram chamados por Deus para desempenharem um cargo eclesial, será que todos estes necessitam de um diploma na parede? Você já parou para refletir sobre isto? Muitos amados sentem-se tolhidos, eles não vão fazer a obra porque eles não estudaram, porque não frequentaram um seminário, não frequentaram uma escola de missionários, não frequentaram um instituto que forma evangelistas. Então essas pessoas se acham incapazes de servir a Deus, de fazer a obra do Senhor. E a igreja, por outro lado, os irmãos por outro lado, no sentido oposto, aqueles irmãos também olham para essas pessoas que não dispõem deste diploma e questionam o chamado dessas pessoas. Questiona o chamado dessas pessoas. Eu não tenho nenhum diploma. Talvez até por isso, né, amados? A gente estou falando a respeito desse tema. Mas eu estive refletindo, né? Eu parei assim, comecei a refletir sobre a autoridade daqueles que reconhecem o chamado e a unção das pessoas simples a serem pastores. Refleti comigo qual a autoridade dessas pessoas para não reconhecerem o chamado e a unção. De onde tiraram essa autoridade? Quem concedeu a autoridade para alguns olharem para o próximo e falar, não, esse aí não pode ser isso, esse não tem, esse aí não tem a unção, esse não tem um chamado. Mas de onde? Quem foi que os constituiu como autoridade para fazer essa separação? E eu cheguei a uma conclusão, amados, que tudo isso é tradição. Sim, tradição. É a tradição que está impregnada dentro da instituição religiosa, das instituições religiosas. Aquela tradição que, se porventura você não frequentou um seminário, se você porventura não frequentou uma escola formadora, você não tem a unção, não tem o poder, não tem a autoridade para exercer um cargo à frente de uma igreja. Mas se nós cairmos na realidade bíblica, se nós deixarmos a tradição, deixarmos aquilo que o homem considera como correto e formos para dentro da palavra do Senhor, mergulharmos na Bíblia, nós vamos primeiro deparar com Cristo Jesus. E nós vamos ver que Cristo Jesus não deixou igrejas constituídas. Isso é um fato interessante. Cristo Jesus, ele não deixou instituições religiosas constituídas, como as conhecemos hoje. Tampouco deixou escola para a formação de líderes. Mas a escola de Cristo Jesus qual era? Ele sentou com seus discípulos, ele ali ensinou os seus discípulos, ele foi ali e ensinou a cada um a fazer a obra segundo aquilo que é a verdade, aquilo que procede do próprio coração do Senhor Deus. Não que as escolas não procedam do coração do Senhor, não estou questionando esse aspecto. Então, como surgiram as igrejas, os seminários, a obrigatoriedade de um líder frequentar uma escola, a formação teológica e outros aspectos semelhantes? Como surgiu todas essas coisas? Irmãos, é certo que isso nasceu em alguém. É certo que alguém fomentou essa ideia e o tempo encarregou de fazê-la chegar aos nossos dias como a conhecemos hoje e como uma tradição que não pode ser quebrada. Entende-se, portanto, que os criadores das primeiras igrejas foram pessoas comuns. Isso é uma formação religiosa qualquer. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que as pessoas que foram encarregadas, por exemplo, por Paulo, ali em Filipos, ali em Éfeso, lá em Corinto, eram pessoas comuns,
Pessoas que estavam no meio apenas tinham um diferencial sobre eles, o chamado para dirigir uma congregação. Então, amados, se alguns séculos atrás foram ungidos, por que hoje as unções não são mais válidas? Onde foi que perdeu essa validação das unções? Será que o Espírito Santo de Deus parou de falar? Será que o Espírito Santo de Deus parou de chamar? Será que o Espírito Santo de Deus parou de capacitar? Então, amados, eu concluo que é irracional questionarmos sobre a validade dos ungidos do Senhor, sejam pastores, evangelistas, missionários, mestres, enfim, sejam aqueles que ocupam alguma forma de cargo eclesial e não possuem formação teológica em nossos dias. É irracional nós questionarmos a validade dessas unções. É irracional isso, porque não é bíblico. Não é bíblico. Isto aí é uma tradição criada pelas instituições religiosas, que assim acharam por melhor fazerem. Nós vemos, por exemplo, os apóstolos que seguiram a Jesus Cristo. Nós podemos até pegá-los como exemplos máximos, porque eles eram do povão, eles eram comuns, pessoas comuns. Um era pescador, outro era médico, outro era coletor, enfim, exerciam funções comuns à sociedade. Não eram mestres da lei, não eram pessoas que estavam à frente da sinagoga, ou enfim, do templo, não. Não possuíam formação religiosa. A palavra de Deus não mostra essa realidade. E vemos ainda que eles não foram obrigados por Cristo Jesus a estudarem leis e filosofias. No entanto, foram escolhidos para acompanhar o Senhor e mostrar ao mundo o verdadeiro amor. Foram instruídos, claro que foram instruídos. Foram instruídos pelo próprio Cristo Jesus a serem homens santos, puros e cheios de fé. Homens prontos a morrerem, se necessário, em defesa de sua confiança no Mestre Jesus. E muitos experimentaram esta glória de morrer por Cristo Jesus. Então, amados, é preciso que essa ideia que você não pode fazer a obra do Senhor porque você não tem um diploma, caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque ela não procede do Espírito Santo de Deus. Ela é um entendimento meramente humano. Mas se você, meu irmão, foi chamado para fazer a obra de Deus, se você foi comissionado pelo Espírito Santo, se você é objeto de profecias, exemplo de Timóteo, se você é aquele que o Espírito de Deus falou, vai e faz a minha obra, não questione. Não questione o Espírito Santo de Deus. Não questione a unção do Espírito Santo de Deus. Não questione a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não traga isto para uma realidade humana ou religiosa. Mas tome posse da bênção, amado. Tome posse da bênção, amada. Vá, irmãos, vá ao campo, ministra, vá, faça a obra segundo aquilo que Deus colocou. Não se amarre em doutrinas denominacionais. Denominações são válidas, claro que são boas, mas é preciso que a nossa maior denominação seja Cristo Jesus, porque Ele sim é o Senhor da igreja. A igreja deveria ser entendida como noiva de Cristo Jesus, e muitas vezes não é entendida desta forma. Por que não é entendida assim? Porque muitos acharam por bem fazer todo assim um código de conduta própria, que muitas vezes destoam da verdade da palavra de Deus. E é preciso, irmãos, que estejamos sim congregando dentro de uma igreja. É bom que estejamos congregando. A própria palavra nos afirma que é bom estarmos juntos. Mas é preciso que essa congregação não venha infligir, tocar na vontade soberana de Deus por meros entendimentos humanos. Então, amados, eu quero dizer para você, você é objeto de profecia. Não questiona, Elisa Oliveira, mas eu não sei como fazer. Elisa Oliveira, eu não sei como fazer isso, não sei como fazer aquilo. Vai, faça simplesmente, porque se você é chamado, é o Espírito de Deus que vai lhe conceder a autoridade, que vai colocar a palavra na tua boca, que vai fazer as coisas acontecerem na tua vida.
Eu quero citar alguns exemplos de líderes. A Bíblia mostra-nos que todos os seus grandes líderes eram pessoas comuns, amados, exceto dos apóstolos, a exemplo dos apóstolos. Foram pessoas tiradas do meio do povo. Vejamos Abraão, por exemplo. Quem era Abraão? Ele era filho de uma família pagã, de uma família idólatra. Mas um dia, andando pelo deserto, o Espírito de Deus manifestou-se a ele e chamou, e ele foi instruído por Deus, e na solidão do deserto, ele viu a glória de Deus. E o Espírito Santo de Deus envolveu aquele homem de uma forma tão profunda, de uma forma tão intensa, que ele tornou-se o pai da fé. Quem era Abraão? Um homem pagão, idólatra, mas foi transformado e instruído pelo Senhor na solidão do deserto. Moisés. Quem era Moisés? Um homem instruído em todas as leis egípcias. Um homem que conhecia profundamente as leis e os deuses egípcios. Certo, que ele tinha uma formação, que ele foi cuidado pela sua própria mãe, e ele teve com certeza uma formação dentro da vontade da lei do Senhor. Mas, quando ele foi encontrado por Deus, amados, ele abriu mão de tudo e deixou-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E as obras de Moisés todos conhecem. Davi. Quem era Davi? Originariamente era um pastor de ovelhas, um jovem pastor de ovelhas. Mas foi chamado e foi ungido rei. Foi um homem segundo o coração de Deus. Apóstolo Paulo. Quem era apóstolo Paulo? Ele era um homem de profundos conhecimentos. Ele era versado na lei. Estudou aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um doutor da lei judaica, um fariseu. Recebeu toda uma instrução que o capacitava a ser também mestre da lei. Mas ao escrever uma carta ao povo da cidade de Corinto, ele fez uma revelação surpreendente. Literalmente ele afirma: eu abri mão de todos os meus conhecimentos, tirei toda a minha arte na oratória, excluí a sabedoria, abandonei tudo, e afirma que toda a sua pregação foi feita em meio à fraqueza e grande temor, mas no meio dessas palavras estava o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vemos, amados, que todos estes eram pessoas comuns. E aquele que tinha um conhecimento mais profundo da religião, que vivia dentro da religião, jogou tudo fora para fazer a obra do Senhor com intensidade e no mover do Espírito Santo. E a única coisa que ele queria era a autoridade, era o Espírito de Deus, para que as pessoas não vissem nele a oratória, não vissem nele a sabedoria humana, não vissem nele o conhecimento, mas que as pessoas observassem o poder e a glória de Deus através da sua obra. E foi assim. Qual era a unção de Paulo? Paulo foi ungido com a igreja? Em nenhuma. Paulo não frequentava igreja nenhuma, exceto a seita farisaica. Mas quando chamado, quando transformado, ele foi capacitado para fazer a obra de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, que foi agraciado com a honra de escrever praticamente todo o Novo Testamento. Eu quero fazer uma ressalva. Muitos acham que os dons do Espírito Santo de Deus morreu lá em Atos 2:4. Ali encerrou tudo, o último profeta, João Batista, etc. Mas eu quero dizer, amados, que Paulo se converteu uns 5 ou 6 anos após o derramamento do Espírito em Atos 2:4. E quando ele escreveu as cartas, isso foi aproximadamente 18 anos após o Pentecostes. E Paulo escreveu com toda a autoridade a respeito dos dons, a respeito da manifestação do Espírito Santo de Deus, inclusive a respeito de línguas. Em outra oportunidade vamos falar a respeito do dom de línguas. Então, irmãos, é preciso que nós estejamos com o coração aberto para não rejeitarmos a obra, o chamado do Espírito Santo de Deus, mas tomarmos posse, abraçarmos a vontade do Senhor e deixarmos o Espírito de Deus manifestar a sua glória em nossas vidas. Amém. Você, meu querido, você, minha querida, quer
ser uma pessoa usada por Deus na sua obra, a exemplo de Paulo? Você queria ser um Paulo? Eu quero dizer que é totalmente possível. É totalmente possível. Evidentemente que hoje nós temos expoentes no nosso Brasil. Nós temos pastores que são expoentes, estão na mídia, aquele negócio todo, e certamente todos queriam ser iguais a estes. Mas eu quero dizer que é muito melhor sermos segundo o coração de Deus, segundo o mover do Espírito Santo de Deus, porque muitos nunca serão chamados para falar, para pregar, mas para ser o dedinho do pé. Outros serão olhos, outros ouvidos, braços, mãos, troncos, pernas, braços, boca. Cada um tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa dentro da sua obra. E é necessário que você entenda e veja qual é o teu chamado. Tem muitas pessoas que não dão certo na obra, por quê? Porque querem, eu quero ser pregador, eu quero ser tipo assim, um Billy Graham da vida, um Silas Malafaia, sei lá, quem mais. Eu quero ser igual a este. Não, eu preciso, se eu não for famoso, se eu não tiver um programa de televisão, não me serve. Eu quero dizer para você que você já perdeu. Está perdido. Você não tem um chamado, você tem o querer da carne. Não é isto, porque aquele que é chamado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe onde atuar, ele está pronto a fazer a obra do Senhor, ele está pronto a atender o chamado de Deus e a envolver-se no campo que o Senhor quer que ele atue. Mas isso só é possível àqueles que buscam em primeiro lugar a vontade de Deus para a vida. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar a vontade de Deus. Amém? Irmãos, antes de qualquer grande obra, os escolhidos do Senhor são chamados à santificação. Este é o ponto principal. Todos que foram chamados para fazerem a obra do Senhor, esses foram chamados inicialmente a serem santos. Ele exige que seus servos sejam santos. Essa condição os valida a serem instrumentos nas mãos de Deus. Sem santidade é impossível fazermos a obra de Deus. Você quer ser pregador, você quer ser mestre, você quer ser profeta, você quer ser evangelista, missionário, enfim, você quer fazer alguma coisa dentro da igreja, por menor que seja, diácono, presbítero, pastora, enfim, você quer fazer alguma coisa dentro da igreja do Senhor? Primeiro passo, santidade. Santidade. Se não houver santidade, meu amado, é impossível fazermos a obra de Deus. É impossível sermos moldados pelo Espírito de Deus. É impossível sermos comissionados pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que quando somos usados, é o Espírito de Deus que nos capacita a fazermos a obra. Sim, Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém? É desta forma, meu amado. Claro, é preciso que você coma a palavra do Senhor, que você leia a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus, para que você tenha conhecimento, para que esse conhecimento seja usado pelo Espírito de Deus para falar. É fato que o Espírito usa apenas aqueles que estão limpos e procuram viver em santidade, e isso continuamente. E a santidade, irmãos, não é um estado de vida. Santidade é uma condição de vida. Amém? Antes de toda grande obra é exigida a santidade. Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E se você ler toda a palavra você verá que o Senhor está chamando o seu povo à santidade, está chamando o seu povo a ser segundo o seu coração, está chamando o seu povo a ser sensíveis à sua voz. É teu desejo ser um instrumento nas mãos do Senhor? É teu desejo, meu amado? Isso arde no teu coração? Isso queima dentro de ti? Isso consome a tua vida? Primeiro passo:
deves iniciar pela consagração real da tua vida no altar. É jogando a tua vida no altar. É santidade, para que tenhas acesso aos santos dos santos. Elimine da tua vida todos os desejos e atos contrários à vontade de Jesus Cristo. Se você permanece, irmão, se você cultiva alguma forma de pecado, por menor que seja, isto o incapacita a ser um servo vencedor na batalha contra as forças do mal. Mesmo que você tenha um diploma na parede, inclusive. Mas se você cultiva alguma forma de pecado, de frutos da carne, eu quero dizer para você que é impossível você vencer a batalha. É impossível. É impossível. O Senhor disse a Josué uma vez: há coisas condenadas no meio de vós, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Está lá em Josué 7,13. Então veja, se porventura há pecado na tua vida, se há pecado na tua existência, se você cultiva algum fruto da carne, enfim, se você faz aquilo que desagrada ao Senhor, eu quero dizer que é impossível você resistir ao inimigo de nossas almas, ao diabo. E ele pisará sobre você. Sim, pisará. Não brinque com ele. Tem muitas pessoas brincando de serem crentes, mas eu quero dizer para você que o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca de forma alguma. É dispensável, irmãos, que a vida seja totalmente revista, analisada, que você faça uma reflexão profunda e veja e veja os pontos que representam condenação e que esses pontos sejam retirados, anulados, jogados no fogo da purificação, para que todas as brechas, seja qual for a espécie dela, sejam fechadas. Que os canais que estão abertos para o maligno sejam extintos. Mas isso, irmão, só é possível quando você consagra a tua existência ao Senhor, quando você se joga de olhos fechados nos braços do Senhor. E quando isso acontece, você faz a obra do Senhor com autoridade. E eu quero dizer, irmãos, que a santidade é ponto primordial na pregação. Se você prega, é preciso que tu seja santo. Porque se você prega e não é santo, quero dizer que você está perdendo o teu tempo. Perdendo o teu tempo, brincando com Deus e brincando com o diabo também. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Pregação, Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, se você não é santo, amado, se você está cheio de pecado, se você é aquele cara enrolado, aquele cara do namoro porco, que não paga ninguém, que fala, que mente, que rouba, enfim, que frutifica a carne, a tua pregação será palavras vazias. Pode até uma oratória bonita, você pode até comover todo um templo, todo um auditório, mas não estará falando segundo o coração de Deus, sim, segundo a sabedoria humana. E isso para Deus, ele diz que ele rejeita, ele vomita, porque ele não suporta tais coisas. Amém? E você que é adorador, eu quero dizer que sem santidade é impossível adoração. Salmos 24:3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que é limpo de mão e puro de coração. Meu amado, você está na adoração? Você está no louvor? Você está à frente? Você é ministro de louvor? Enfim, você é aquela pessoa que está ali comandando, dirigindo toda esta parte? Se você não é santo, não tem nem o que falar, não é isso? 2 Coríntios 5,15 nos refere a respeito da comunhão com Deus. Se você não é santo, é impossível que tenhas comunhão com Deus. 2 Coríntios 5,15 nos fala a palavra santa de Deus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Está no pecado? Bebe escondido? É mentiroso? Mau funcionário?
não paga a ninguém, cheque sem fundo, etc., é impossível ter comunhão com Deus. Um jovem bagunceiro, gosta da turminha, gosta da galera, é impossível ter comunhão com Deus. Gosta das coisas imundas, pornografia, sites imundos, é impossível ter comunhão com Deus. Então, amados, se você não tem santidade, se você não é santo, se você não é puro, é impossível ter comunhão com o Senhor, e você está apenas brincando de ser crente, E ainda, sem santidade, é impossível fazer a obra de Deus. 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Mais uma vez, 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Não precisa comentários. E ainda, a santidade é necessário na vida. Hebreus 12:14. Veja só o que fala a palavra do Senhor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Isso implica, irmãos, que nós, como servos de Deus, nós, como servos do Senhor, precisamos desenvolver uma vida santa 24 horas dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Sim, é desta forma que Deus quer, é isso que Deus sonha para a tua vida, é isso que Deus almeja da tua vida, que tu sejas continuamente santo em todo o teu proceder. Esteja ainda preparado para o embate contra a força do mal, meu irmão. Você que almeja fazer a obra do Senhor, você que tem o chamado do Senhor, esteja preparado para a luta contra as forças do mal. O homem, quando se entrega e santifica-se totalmente ao Senhor, torna-se como um farol, que pode ser visto a grande distância pelas forças do mal. E logo, o diabo e os seus se organizam com grande furor e vem contra você com toda intensidade. Ele vem contra você porque ele quer destruir a tua vida, porque ele quer acabar com você. Então esteja preparado para enfrentar o diabo. Esteja preparado, e você só pode estar preparado quando você é santo, quando você come a palavra, quando você jejua, quando você vive segundo ao coração de Deus. E quando você é um homem segundo o coração, uma mulher segundo o coração, um jovem segundo o coração de Deus. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Entendeu? Só é possível fazer o diabo fugir de nós quando nós somos totalmente sujeitos à vontade de Deus. E ainda, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É preciso, irmãos, agarrar-nos ao Senhor com todas as nossas forças, para sairmos vencedores na batalha do dia a dia, e mais do que vencedores, seremos na obra do Senhor. Se você almeja servir a Deus, e a tua preocupação inicial não é com o homem, mas com a formação acadêmica ou coisas semelhantes, quero dizer para você que deposite antes de todas as coisas os teus anseios e desejos na mão do Eterno. Consagre-se a Ele e verás que o amor de Deus é muito grande para com todos, especialmente aqueles que santificam as suas vidas em favor do querer divino. O Espírito de Deus te ungirá, e no tempo oportuno você desempenhará com autoridade a obra de Deus. Amém? Então esta é a grande verdade, irmãos. Se você tem o chamado do Senhor, com certeza você é capacitado com o Espírito Santo de Deus. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu não sou contra os cursos teológicos, não sou contra o seminário, não sou contra os institutos de forma alguma. Apenas eu os considero como dispensáveis na comunhão com Deus, entende? Se você pode
Se você pode estudar, amém, estude. Mas se você não pode, também não sinta-se constrangido a fazer a obra de Deus. Vá e faça em nome do Senhor e verás que Deus é contigo. Amém?